Oi, o meu nome é Débora e esse é mais um Maná Diário. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é algo que Deus tratou meu coração já há um tempo, mas diariamente Ele traz de volta ao meu coração, à minha mente, e tem sido muito gostoso experimentar esse cuidado diário de Deus, trazendo à tona coisas que Ele já disse há um tempo e trazendo de volta, é muito bom. E a história que eu quero compartilhar com vocês hoje é a história do profeta Abacuque. E aí a primeira coisa que eu quero trazer para a gente pensar é que quando a gente pensa e quando a gente fala profeta, a gente pensa em pessoas que transmitem a palavra de Deus a nós, pessoas que trazem à tona palavras de salvação, palavras de advertência da parte de Deus, de conforto. Mas o profeta Abacuque, a história desse profeta é uma história diferente, porque Abacuque, ele fala o que nós queremos dizer para Deus. E eu quero te convidar agora, eu gosto muito de usar a minha imaginação para entender algumas histórias da Bíblia, e eu quero te convidar agora a montar na sua mente esse cenário da história de Abacuque. Abacuque, ele estava vivendo num tempo em que o povo dele estava vivendo uma opressão, estava vivendo falta de justiça, vivia violência, brigas um entre os outros. E quando a gente abre o livro de Abacuque, lá no capítulo 1, a gente vê Abacuque se queixando diante de Deus dessa situação. Ele fala para Deus: até quando, Senhor? Eu clamarei e o Senhor não vai me escutar. Até quando eu gritarei violência e o Senhor não virá nos socorrer? Abacuque, ele se queixa dessa situação e Deus, ele responde a Abacuque nesse momento. Mas a resposta de Deus a Abacuque é algo que ele não estava esperando. Deus diz para Abacuque que ele usaria um povo injusto, um povo opressor, um povo que não adorava a ele para disciplinar o seu próprio povo. E aí Abacuque fica mais confuso ainda. Como assim, Deus? Como o Senhor vai usar um povo desse jeito, um povo que oprime os outros, um povo que adora outros deuses? Como o Senhor, sendo um Deus justo, vai usar pessoas injustas para nos disciplinar? E aí Abacuque, ele leva essa queixa novamente a Deus. Ele fala para Deus exatamente isso: Deus, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo quais são os propósitos do Senhor nisso. E essa parte da história de Abacuque sempre mexeu muito comigo. Eu sempre achei muito interessante, porque eu acho linda essa ousadia de Abacuque de ser sincero diante de Deus, de falar o que realmente ele estava sentindo. Abacuque, ele não floreou um sentimento que não era real. Ele não inventou algo só para se fazer de bom na frente de Deus. Ele sabia, Deus conhece meu coração, Deus sabe como eu sou, Deus sabe o que eu realmente sinto. E Abacuque, ele se rasga diante de Deus e ele se abre falando sentimentos verdadeiros que ele estava sentindo naquele momento. Mas tem algo que eu acho mais lindo e mais importante ainda que Abacuque faz. No capítulo 2, a gente vê Abacuque falando o seguinte: depois de ele ter aberto o coração dele, depois de ele ter falado tudo aquilo que ele estava sentindo, ele diz bem assim, Abacuque 2: subirei à minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta ele dará à minha queixa. E eu acho isso lindo e eu amo meditar nessa parte da história de Abacuque. Porque o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre o tempo. E mais especificamente sobre o tempo de espera. E a gente está vivendo esse tempo, né? A gente está vivendo esse tempo de espera nesse momento da nossa vida, nesse momento que a nossa sociedade, que o mundo está vivendo. A gente está num tempo em que a gente está precisando se guardar mais, em que a gente está tendo que ficar um pouco mais afastado e esperar para ver o que vai acontecer, né? O que a gente vai ter que fazer ou o que a gente vai ter que deixar de fazer. Nós estamos nesse tempo de espera. E é muito comum na sociedade imediatista que a gente vive, né? Na sociedade em que prega que tempo é dinheiro e que esperar é perda de tempo, a gente está tendo que recolocar algumas coisas dentro do nosso coração. E hoje eu quero te convidar a olhar para o tempo de espera com outros olhos.
Ontem eu estava pensando e Deus trouxe ao meu coração uma imagem da minha infância. Quando eu era mais nova, eu, minhas irmãs e os meus pais, a gente costumava ir nas férias a um lugar que era bem longe de onde a gente morava. Era mais ou menos umas 7 horas de viagem. E se você olhar de fora e pensar, nossa, devia ser horrível, né? 3 crianças e aí 7 horas de viagem, muito cansativo. Chega um momento da viagem que começa a ficar desconfortável o carro, você não acha posição e não tá chegando e o tempo inteiro tá chegando, tá chegando. Mas Deus, ele me levou a essa situação de volta e como era gostoso o nosso tempo de viagem. A gente entrava dentro do carro, todo mundo muito animado e a gente cantava e abria a voz e fazia e acontecia e depois o gás dava uma baixada, todo mundo dormia. Meu pai tinha um momento de silêncio dentro do carro e aí depois todo mundo acordava de novo e aí era a hora dos jogos. E aí aqueles jogos de dentro do carro e tal, e aí parava para comer alguma coisa e tinham jogos no momento de parada. Enfim, o que eu quero trazer ao nosso coração com essa situação que eu vivi na minha vida? É que, na verdade, quando a gente entende que esse tempo, que o processo também é importante, que a viagem também é importante, a gente passa a não ficar só fixado no nosso destino, só fixado naquilo que a gente tanto quer e que a gente não está recebendo ainda. Mas a gente começa a ver esse momento da espera como um momento de aprendizado e um momento que pode ser aproveitado de uma forma tão gostosa. E hoje o que eu quero te convidar e convidar o seu coração e o meu coração a gente olhar para o nosso tempo de espera com outros olhos. O nosso Deus é um Deus que não está preocupado só em resultados, Ele ama processos. E Ele faz brotar em nós, nos processos, flores tão lindas. Faz brotar em nós sentimentos e valores tão maravilhosos no tempo de espera. E eu não estou falando só em relação ao tempo de espera para ver quando que o coronavírus vai embora. Mas tempos talvez de espera em que você esteja esperando no seu trabalho, ou em seus relacionamentos, ou na sua família, ou alguma cura que você esteja esperando, eu não sei. Mas o que eu quero te convidar é deixar que Deus entre nesse tempo, porque Ele faz desse tempo já parte do resultado, né? E Abacuque, ele teve a resposta de Deus. A resposta de Deus para Abacuque foi que o justo viveria por sua fidelidade a Deus. E que triste é o fim daqueles que confiam nas suas próprias forças e no seu dinheiro. E Deus, ele fala algo que eu acho muito lindo também, lá em Abacuque 2,14, ele fala, dentre tantas outras coisas, ele fala o seguinte para Abacuque: pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá da glória do Senhor. Aleluia! E aí em Abacuque 3, Abacuque ele faz uma oração linda de exaltação à soberania de Deus, entendendo que ele habitava o universo dessa soberania. E aí ele ora dizendo: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. A minha oração é que hoje você experimente esse Deus que não só é confiável, mas é um Deus desejável e que traz alegria completa para o nosso coração. Mesmo que a gente não tenha recebido o que a gente tanto quer ainda, ou o que a gente acha que a gente precisa, eu quero te dizer que, na verdade, o que o seu coração precisa é da alegria que só Deus pode dar. Que hoje você permita que Ele te dê essa alegria, mesmo nos tempos de espera. E que Ele faça dessa viagem, que é a vida, Ele faça que você possa aproveitar essa viagem. Minha irmã sempre me diz isso e hoje eu quero dizer para você: aproveite a viagem que é a vida. Aproveite colocando Deus no lugar que é dele no seu coração, deixando que Ele preencha o vazio que existe no seu ser. Que você seja abençoado nesse dia, em nome de Jesus.